Oi, gente. O prefeito de Manaus, David Almeida, detonou Bolsonaro e Paulo Guedes. E eu vou mostrar o vídeo para vocês e reagir. E é ótimo que prefeitos estejam se voltando contra Bolsonaro. Mas como vocês vão observar, a gente tem algumas coisas a falar sobre isso, porque, enfim, pode ser que tenha um pouco de oportunismo na jogada e nós temos que ver se isso vai se materializar em oposição sistemática. Mas, enfim, é bom que tenham prefeitos detonando Bolsonaro e Paulo Guedes dessa forma. Vamos ouvir e depois eu teço alguns comentários. Eu queria poder estar dizendo aqui, o presidente Bolsonaro defendeu os empregos da Zona Franca de Manaus. Isso não está acontecendo. E aqui não tem nenhum leso. Eu não sou otário. Nem o povo do meu estado. O cara teve 67% dos votos aqui. A gente não tem que ficar aplaudindo ele acabar os nossos empregos. A gente tem que cobrá-lo. O pior ministro da economia de todos os tempos chama-se Paulo Guedes. Abram os olhos! Abram os olhos! Abram os olhos! Nós temos a maior inflação de todos os tempos. Nós temos o pior índice de desemprego. O ovo é 50 centavos, o pão é 50 centavos, a conserva é 15 reais, a gasolina tá quase 8 reais, o gás tá mais de 110 reais, a energia tá cara, e aí sabe qual é o culpado pra esse imbecil do Paulo Guedes? A Zona Franca, que significa menos de 0,9% do PIB brasileiro. Um imbecil desse, que nunca recebeu um voto, vem prejudicar o povo da minha cidade. A minha posição com relação ao Bolsonaro é essa. Eu votei nele, mas eu cobro ele. Ele tem que respeitar o povo que o elegeu. Essa é a minha posição. Vocês viram aí, não é? Soa como um bolsominion arrependido, né? Inclusive, na reportagem da revista Fórum, traz justamente: arrependido, prefeito de Manaus detona Bolsonaro e chama Guedes de imbecil, né? Disparando contra ele e tal. Isso aconteceu durante visita de obras de asfaltamento na capital do Amazonas, né? Olha, tem algumas coisas faltando aí. Primeiro, não tem uma declaração clara e inequívoca, claro que pode vir na sequência, mas é bom ficar atento para isso, né? Que ele vai apoiar um candidato contrário a Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno. Porque ele é do Avante e pode ser que num eventual segundo turno contra Lula, por exemplo, um político mais conservador como ele, que curiosamente estava vestido de vermelho, se sentir que na cidade dele faz mais sentido apoiar o Bolsonaro, ele pode mudar de cor, né? Pode ser também que ele esteja usando vermelho para aproveitar a mudança de ventos, né? Tomara que não, tomara que ele realmente esteja totalmente arrependido, tomara que ele vá apoiar, né? E ele tá de vermelho e tal, é um sinal de que talvez ele realmente vai apoiar um candidato que vai fazer oposição a Bolsonaro, né? Então, eu colocaria um certo alerta para isso, né? Primeiro porque eu acho que se a onda, por exemplo, lulista for muito forte, toda onda forte tem sua dose de oportunismo. Mas é bom que eles se coloquem contra o Bolsonaro. Mas é bom as pessoas também ficarem atentas, porque esse pessoal pode virar a casaca em cima da hora, não é? E é preferível que nós façamos um apoio a políticos verdadeiramente progressistas. Não significa criticar eles quando eles falam coisas corretas. A inflação está alta mesmo, o preço das coisas disparou, o preço do gás de cozinha está altíssimo, e esses são argumentos muito importantes de serem utilizados contra Bolsonaro. E é bom que prefeitos estejam se posicionando contra Bolsonaro. Mas eu sugiro às pessoas uma certa dose de cautela, a bater muita palma para prefeitos que votaram e que apoiaram Bolsonaro no passado, né? Ele diz assim, não sou otário e tal. Olha, eu não sei se eu usaria essa palavra para um prefeito que apoiou ele, mas imprudente,
um apoio muito equivocado a uma pessoa que já tinha demonstrado que não merecia nenhum tipo de apoio? Sim. E ao mesmo tempo que a gente deve ter uma tolerância para os eleitores de Bolsonaro, que são pessoas comuns, porque, como eu disse, pessoas comuns, muitas, foram enganadas. Gente que acreditou que Bolsonaro combateria a corrupção, gente que acreditou que Bolsonaro representava valores cristãos, essas pessoas foram enganadas. Eleitores comuns foram enganados e nós devemos ter empatia com eles. Mas em relação aos políticos profissionais, caso do David Almeida, eu sugiro cautela. Por quê? Porque eu não diria para um político, eu não trataria um político da mesma forma que eu trataria um eleitor que foi enganado. Porque eu acho que a chance de um político cuja profissão, ou pelo menos uma das principais atividades, é a política, essa pessoa eu tenho muito mais dificuldade de acreditar que essa pessoa foi enganada. E aí, no caso de uma pessoa com essa trajetória, eu iria sugerir ceticismo. Eu iria sugerir, como eu disse, cautela. Elogiar essa fala naquilo que ela está correta, sim. Mas quando repercutir, ter uma pulga atrás da orelha, pensar, será que ele está vestido de vermelho porque ele está querendo aproveitar a nova onda? Mas será que ele de fato vai apoiar e vai defender medidas progressistas? Se ele mudou de ideia, ótimo, que bom, né? Se ele declarar que vai apoiar um candidato contra Bolsonaro em eventual segundo turno, isso deve ser elogiado, né? Se ele declarar voto e apoio a um candidato que seja Lula, seja Ciro Gomes, mas e no segundo turno se comprometer a no segundo turno votar contra Bolsonaro, e hoje seria votar em Lula, se ele tivesse esse compromisso, ótimo, que bom que você está lutando contra Bolsonaro, David Almeida. Mas até ele fazer isso, até ele se comprometer, eu não sei se é porque eu tenho formação científica e o ceticismo é uma coisa muito... A postura cética é uma postura muito estimulada do ponto de vista da ciência, mas eu teria com não só esse prefeito, mas com outros prefeitos nesse momento que estão criticando o Bolsonaro corretamente pelas coisas que ele fez errado, e isso ajuda a gente a derrotar o Bolsonaro, eu sugiro um elogio comedido. Um elogio do tipo, que bom que você está reconhecendo isso agora, mas nada de bater palma demais, nada de exagero, né? E a generosidade que a gente tem com os eleitores comuns do Bolsonaro, muitos deles que de fato foram enganados e foram iludidos, e que a gente deve estender a mão com generosidade com relação aos políticos que apoiaram Bolsonaro. Eu acho que a gente não deve ter tamanha generosidade, a gente deve ter uma generosidade cautelosa, porque essas pessoas deveriam saber melhor. Essas pessoas, as pessoas que estavam na política, tinham a obrigação de saber melhor. E essas, se realmente estão arrependidos, têm que agora provar muito. Provar com várias declarações. Deixar claro que não vão simplesmente cobrar o Bolsonaro. Dizer, votou nele, vou cobrar. Não. Agora é hora de fazer oposição sistemática a Bolsonaro e ao bolsonarismo. Cobrar, nesse momento, é muito, muito pouco. E pode ser a postura de uma pessoa que tende até, se os ventos mudarem, ou se for interessante para ela, a voltar a apoiar Bolsonaro. E nós não podemos ter ilusões com relação a isso. É o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. E cautela nessa hora, gente. Que bom que tem prefeito se voltando contra Bolsonaro, mas, sabe, não vamos dar todo esse apoio a quem deveria saber melhor. Vamos apoiar prioritariamente os políticos para deputados, para senador e em outros cargos, onde for possível, para governador, que estão de fato alinhados com a agenda progressista. O mais progressista que for possível em seu estado
em sua cidade, né, no seu município, para a gente montar um congresso que possa fazer frente à agenda de destruição do bolsonarismo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.